Olá pessoal, então vamos para a gravação aqui do nosso exercício 2 da primeira lista. E como eu já disse no vídeo anterior, se você não é meu aluno, mas gostaria de receber essa lista ou a mesma resolução, vou deixar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, caso você queira receber. Então aqui nós temos um outro exemplo, exercício clássico da soma de forças. E como eu disse também no exercício 1, dessa mesma lista, nós vamos resolver eles pelo método do paralelogramo, mas para fins didáticos. Tá? Existem outros métodos, mais para frente eu vou explanar um pouco sobre a decomposição de forças e outros métodos que nós podemos utilizar para a resolução de exercícios de vetores força. Então vamos continuar aqui. Nós temos uma força, tá? Duas forças, F1 e F2. Nós queremos então saber qual é a força resultante dele. Tá? Então, primeira coisa, nós montamos aqui o paralelogramo. A força F1, tá? Coloco aqui no início da força F2 e a força F2 aqui no final, desculpa, da força F1. Tá? Então eu junto aqui esse azul na ponta aqui do vermelho com o verde. E nós temos o nosso paralelogramo aqui já montado. E aqui nós temos umas considerações a mais a fazer, porque o nosso desenho ele não está orientado da forma natural que a gente tem. Então, só para a gente poder entender melhor, nós temos aqui 70 graus, tá? De ajuste aqui para até chegar a esse nosso marco aqui. E ele então, esse marco aqui, essa linha que passa aqui, ela vai estar deslocada 20 graus, tá? Com relação ao eixo Y aqui, positivo. Então também vai estar deslocado 20 graus aqui embaixo. Isso aqui é só para a gente poder começar a entender. Então naquele mesmo desenho que nós tínhamos, eu separei aqui, de frente para a minha força resultante, sempre vai ser o gama. Para a força F1, o nosso alfa. E de frente para a força F2 aqui, o nosso beta. E aí, novamente, pelos lados opostos, pelos vértices, ângulos opostos pelos vértices, nós temos o beta aqui, o alfa aqui e o gama desse outro lado. Nós podemos fazer esse somatório aqui. Como é que nós vamos encontrar, pessoal, agora o θ da minha força F2? Já estou mostrando aqui o resultado, 255. Mas como é que eu cheguei nesse resultado, tá bom? A força F2 é essa força aqui, ó. Então aqui eu vou montar um esqueminha para vocês entenderem melhor. Então até a nossa linha que passa aqui, ok? Nós temos os mesmos 270 até aqui. Pelo mesmo método, dos ângulos opostos pelos vértices, nós entendemos que aqui ele então está deslocado de 20 graus positivo, tá? Está no sentido anti-horário. Então, do eixo X aqui, se a gente considerar esse U aqui como sendo o eixo X normal, até o eixo anterior a ele aqui, ó, nós vamos ter 270, mais os 220 que ele deslocou. Então, esse ângulo aqui de preto, tá? Coloquei em preto, vai ser 290 graus. E aí, na informação do nosso desenho, nós temos que esse ângulo aqui, ó, entre esse meu eixo aqui, que eu coloquei de V, vou colocar de V, e minha força F2, nós temos 45 graus. Então, eu vou regredir 45 graus aqui até a minha força F2, desse meu eixo V que foi colocado aqui. Então, simplesmente para achar 270 mais 20 menos 45. E aí, utilizando as informações que nós temos no desenho, nós vamos poder então encontrar quanto que vale alfa mais beta. Então nós temos aqui até a minha força F2, tá? Nós já encontramos aqui 255. O total que nós temos em uma volta completa, 360 graus. Nós já encontramos aqui, já foi dado pelo problema, que
do eixo U até o meu eixo X, tá? Desculpa, até a minha força F1, nós temos 30 graus. Então, o que sobrar disso tudo, tá? Então, nós temos aqui 255, 30. O que sobra disso aqui, ó, é o alfa mais o beta, para poder completar os 360. Então, foi exatamente isso que eu coloquei aqui, ó. 255, que é até a minha força F1, mais alfa, mais beta, chegamos na minha força F1 aqui, ó. Então, nós temos aqui 255 até a força F2, alfa mais beta, mais 30 igual a 360. Então, alfa mais beta vai ser igual a 360 menos 255 menos 30. Alfa mais beta igual a 75. Novamente, usando a informação do triângulo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Tá? Se nós lembrarmos aqui, nós vamos ver que alfa mais beta mais gama igual a 180. É um triângulo que a gente forma aqui. Então, o nosso gama aqui, sabendo que alfa mais beta igual a 75, substituindo gama igual a 105. Sem grandes dificuldades, nós encontramos o valor de gama. Achando o valor de gama, pessoal, nós vamos ter então a nossa força resultante, tá? Vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2, esse cosseno de gama, a raiz quadrada disso tudo. Nós sabemos os valores em módulo da F1, é 300, módulo da F2 que é 500, menos 2 vezes 300 vezes 500 vezes cosseno de 105, que é o valor do nosso gama. Se você não achou esse valor de 105 na sua atividade, tá? Provavelmente você fez alguma continha errada ali, você deu alguma manipulada errada no seu no desenho. Então, a força resultante eu deixei aqui com 3 casas de precisão, tá? 3 casas decimais, 645,255. Tá? Então, encontrados aqui a nossa força resultante, nós precisamos agora então encontrar o valor ou de alfa ou de beta. Por quê? Nós vamos encontrar esses valores para poder ajustar então a nossa força resultante. Então, nós temos o módulo da força resultante A e temos o valor de gama, mas nós não temos o beta. Por que eu vou achar o beta, pessoal? Porque para mim, o beta aqui, ó, pode ser tanto alfa quanto beta. Você pode escolher. Eu vou definir aqui o beta, para mim vai ficar mais fácil. Então eu peguei aqui, né, F2 sobre seno de beta, FR sobre seno de gama. Então a lei dos senos. Seno de beta vai ser igual a 500 vezes seno de 105 sobre o módulo da minha força resultante, que é 645,25. Eu venho aqui, isolo o beta, ok? Faço seno a menos 1 desse valor aqui, que deu 0,823. Eu vou achar então o beta igual a 55,38 graus. Então, quem é o beta, pessoal? Se a gente lembrar lá do primeiro e do segundo desenho que a gente colocou aqui, eu vou ter que beta, né, vai estar aqui entre a minha força F1 e a força resultante. Tá? Então, até a minha força F1 eu tenho 30 graus no sentido anti-horário. Por isso que eu coloquei negativo. Desculpa, no sentido horário. Então, ele vai ser negativo. Tá? Então, menos 30 graus, menos o meu beta. Tá? Então, é o que eu fiz aqui, ó. Menos a força, o θ da força resultante vai ser igual a 30 mais beta, que eu estou pegando aqui no sentido anti-horário. Então, o θ vai ser igual a menos 30 mais 55, menos 30, né? Menos 30 mais 55 com as devidas proporções aqui resguardadas. Então, vai ser menos 85,38. Se eu quiser fazer ele positivo, tá? Com relação ao meu eixo X, tá? Então, colocando ele no sentido anti-horário, é simplesmente eu somar 360. Quando eu somo 360 com menos 85,38, eu vou ter então um ângulo de 274,62 graus. Esse é o θ, então, da minha força resultante. E aí, por último, nós vamos fazer o desenho dessa força resultante. Deixa eu tirar o zoom aqui.
Então o desenho dessa minha força resultante vai ficar nesse formato. Então aqui tem o U, tá? Que culmina, né, com o meu eixo X. Coloquei aqui o meu eixo Y, só para você ter a referência dele. O eixo V do desenho, eu apaguei as minhas forças aqui, que a força resultante, ela resulta das forças F1 e F2. Então, para o desenho final, se você tiver condições, não precisa fazer as forças F1 e F2. Então, como é que eu defini aqui, ó, pessoal? 274, opa, minha canetinha aqui acabou levando para cima. Só um instante. Então a minha força resultante vai estar apenas a 4 graus, né, 4,62 graus do meu eixo Y negativo, que a gente já sabe que é 270. Tá? Então eu desenhei aqui de forma mais precisa possível, tá? Bem pertinho aqui, para vocês tentarem ter uma noção. E a força resultante, o módulo dela é de 645,25 newtons. Então aqui acaba a nossa resolução. Se você não entendeu algum conceito, ou você não entendeu como que algum dos ângulos foram colocados, tá? Pode me mandar dúvidas lá no Moodle, tá? Para os alunos que estão no curso. E para quem não é do curso, se tiver alguma dúvida também, quiser me mandar, ou manda aqui na descrição do vídeo, né, no comentário, ou pode mandar para o meu e-mail. Lembrando que eu vou colocar o e-mail para quem quiser a resolução, o PDF dessa resolução aqui. Eu posso enviar um e-mail para vocês com a resolução em PDF. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Tenham um ótimo dia.